Boa noite, pessoal. Vamos só esperar um pouquinho para a Camila entrar. Eu já fui entrando para o Instagram já avisar que a gente estava online. Agora é só esperar ela entrar. Doutora Carmen. Esperando a Camila. Oi, Carmen, tudo bem? Vamos lá, a Camila entrou aqui, só esperar, pediu aqui. Deixa eu ver aqui, visualização. Pronto. Oi, Olá a Carmen, todos. Oi, Dri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? tudo bem? Tudo Prazer jóia. enorme de ter aqui com a Não, o prazer é gente. meu. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre direito médico, uma área para mim muito desconhecida, e vir falar, desvendar um pouco, né, desse ramo do direito e que, né, pelo que a gente conversou, é um ramo bem promissor, certo? Sim, Você pode se apresentar primeiro? claro, vou me apresentar para quem não me conhece. A maioria, acho que aqui não me conhece. Tem algumas pessoas que eu tô vendo conhecidas, mas a maioria não me conhece. Eu também gosto sempre de contar que eu caí um pouquinho de paraquedas no mundo do direito médico, né? Assim como a Adriana eu também era concurseira, né, Adri? A gente sempre trilhou, a gente até trilhou mais ou menos junta. E eu passei no concurso do Conselho de Medicina. Isso foi em 2008, que é uma época que ainda o direito médico era assim, minúsculo, poucas pessoas falavam e tal, e foi aos poucos crescendo, as pessoas foram sentindo necessidade de falar sobre isso, começaram a crescer as ações contra médicos, a gente vai falar sobre isso melhor mais pra frente, e aí na raça a gente teve que construir o direito médico, porque as demandas começaram a aumentar, o conselho mesmo exigia isso da gente. E aí, quando eu optei por não prestar mais concurso e ficar no conselho, eu decidi me especializar. Então, eu fiz a especialização primeiro em bioética, depois em direito da medicina. E a bioética foi quando eu realmente falei, não, eu tô no lugar certo, é aqui que eu quero ficar mesmo. E estou fazendo mestrado também agora na faculdade de medicina. Mais recentemente me formei como em compliance na área da saúde também. Então, toda a Uhum. minha trajetória é em saúde, mas foi por um acaso que eu entrei. O que difere da geração de agora para a minha é que a grande maioria das pessoas entrou assim, sem querer. Como? Ah, meu familiar precisava de remédio, precisava entrar numa UTI, não tinha como, enfim, ou alguém que fica doente, ou eu que entrei no concurso, as demandas, ou então Uhum. assim, tem um cliente médico de outra coisa, né? E aí ele acaba sofrendo uma demanda nesse sentido, aí também contrata. Então a gente acabou aprendendo meio na raça, isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? A geração que está chegando agora, e eu sempre ressalto isso para quem quer entrar na área do direito médico agora é que já tem quase as coisas mais prontas. Né? Já está tudo mais ou Sim. menos construído, a gente agora tem livro, a gente tem professor, a gente tem pós-graduação, tem até a minha plataforma de curso, tem agora para escolher como aprender, não está do zero como era na época que eu comecei, e cada vez mais eu percebo o quanto que a gente tem que se especializar, porque ainda assim a gente percebe que tem pessoas que acabam entrando por um acaso e caem de paraquedas Uhum. e menosprezam o direito médico e da saúde, depois vem que não, é difícil, tem as suas peculiaridades, né? Então se especializar faz muito sentido e a gente percebe o quanto que está aumentando também, né? Hoje a gente tem uma concorrência e uma gama de profissionais na área que a gente não tinha há 10 anos, certamente. E o direito está Então, muito mais dinâmico, né? Assim, até você falou, né? Quando você entrou lá atrás, em 2008, né? uhum, Eu acho que a gente já chegou até a conversar um pouquinho sobre isso aquele dia no telefone. E realmente, para mim, eu falei, para mim é totalmente desconhecido. Eu nunca vi essa área. Então, o que eu tenho
de direito médico, aquela responsabilidade civil É, que a gente aprendeu em um dos livros de direito civil lá na faculdade, é foi. isso. Né? E depois disso, acho que a gente começou a receber tanta. O direito foi mudando tanto em diversos ramos, né? O direito civil, envolvendo muita parte de bioética. Uhum. Assim, alguns conceitos que a gente teve lá na faculdade, a gente fala, gente, aquilo lá não se aplica para Não, nada não hoje se em dia, aplica, porque é. realmente Mudou muito e a gente continua aprendendo, né? Quando eu fiz a especialização em bioética, os meus professores, só para vocês terem ideia do quanto isso é recente, eles trouxeram a bioética para o Brasil. Então, eles são a primeira geração da bioética no Brasil e nós somos a segunda. E eles falam, Uhum. olha, a gente quer passar tudo que a gente sabe para vocês, a gente quer que vocês continuem aí com a bioética é, mais para frente, mas a gente está falando de década de 90. É muito Uhum. ontem, foi ontem. Então, é tudo muito novo, então é muito legal você pegar a onda se formando também. Dá um pouco de medo, né? Porque assim, eu sei que o profissional do direito, assim, não deveria ser assim, mas a gente escolhe, também não desmereço, porque eu entendo as situações, o que a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Sim. Qual que vai ser a área do direito que é mais rentável e tudo mais. Mas, além disso, o olho tem que brilhar também, porque senão você não faz com verdade, né? Sim, Então, né? No meio do caminho você perde o gás, né? perde, Perde a perde. vontade, e aí aquilo que pode ser muito promissor, se for uma carreira que você gosta, vai acabar sendo você não vai ser feliz, né, na vida. Então, É e mais ou aí você menos acaba isso. não ganhando, às vezes, o tanto de dinheiro que você pode ganhar, né? Se você fizer uma coisa que você gosta. E quanto a área do direito for mais humanizada, né? Porque a gente tem Uhum, umas que são bem mais burocráticas e sem problema nenhum com relação a isso, mas quando você humaniza, né, e você tem um cliente que está doente, não, sem querer também trazer o sensacionalismo, mas você uhum. lida com vida, você lida com dilemas assim do dia a dia que você tem que também saber que quando você entra para essa área, você tem que estar disposto. Né? Você tem que Sim. estar disposto a se colocar no lugar do outro, a se sensibilizar. E não quero dizer agir com a emoção, porque isso não funciona, não. Mas ser racional, mas saber que você vai precisar usar a sua empatia. Porque é isso que te impulsiona. Você fala, poxa, tô vendo pessoas passarem por isso, o que eu posso ajudar? Uhum. A gente, é inevitável, todos nós temos dilemas bioéticos no nosso dia a dia. Em qualquer momento, uma hora você vai deparar com isso. Então, as aulas, você acaba se colocando e falando, nossa, é mesmo, eu já passei por isso. Né? Ou uma Se situação, por identifica, exemplo, né? se identifica muito. Então, isso te pega, você fala, pô, que legal. Então, eu passei por isso, sofri isso, agora eu posso ajudar alguém ou ajudar a minha própria família, enfim. E fazer diferença, né? Eu acho, Dri, que Uhum. a gente chega num momento da carreira também que você quer devolver para a sociedade, né, o privilégio que você teve, né? Eu sinto Sim. muito essa necessidade. Eu falo, pô, fui privilegiada, super bem formada, pude fazer tudo que eu quis em especialização. E eu falo, ensinar, né, o que eu gosto, né, que é direito médico, saúde, bioética, é uma maneira também de eu devolver, sabe, para a sociedade o que a sociedade me deu. Então, eu tenho Uhum. essa consciência, eu gosto muito, aprendo demais de todos os dias, assim, eu realmente Todo tenho. dia é uma coisa nova, né? Uma E cloroquina nova. agora? Exatamente, exatamente. Desde que a Covid chegou no Brasil, eu não tive Uhum. sossego, não tive. Eu e os meus colegas, assim, todo dia tem uma novidade. É impressionante, a gente mal descansou de uma, já chegou outra. O que é legal, mostra o dinamismo, né, da, 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 Sim. da área e como ela está crescendo e como a gente está percebendo que o direito médico está encontrando o seu lugar, né? Ainda poucos conhecem, né? Mas agora a gente liga a televisão, em algum momento vão falar de alguma coisa relacionada à Todo dia, bioética, eu acho, todo dia. né? Assim, toda hora a gente entra e você fala, gente, e às vezes, que nem eu falei, eu não tenho tanto conhecimento na parte de direito médico, mas tem umas coisas que vai pro bom senso, né? Você fala, gente, mas É, como assim? é. Né? E aí você vai ver que tem estudos, né? Assim, o pessoal está Uhum. atuando nisso e cada vez mais eu acho que veio, né, para ficar um ramo específico do direito e acredito eu que com isso, com essa situação que a gente está vivendo, é um ramo promissor, talvez. O que Sim. que você Eu, acha, eu, Ká? eu acho que ele já era um ramo promissor, né? Eu percebo Uhum.
essa geração das pessoas que estão se formando, eu já percebo que tem muita gente que sai da faculdade sabendo o que é direito médico e da saúde, que na Uhum, nossa época nunca ouvi falar. Nem sabia que tinha, nunca vi ninguém falar, eu quero trabalhar no direito médico da saúde. Não. Hoje sim. Então tem gente sim. que na graduação já sabe, já procura os nossos Uhum, cursos, já quer frequentar os eventos. Então isso já é maravilhoso, né? Que a pessoa já sai com uma consciência da faculdade. Então eu já percebo que de alguns 5 anos para cá isso já vem mudando. Mas agora eu tô achando que vai ser um divisor de águas, né? A questão da entendi. Covid e o que isso vai impactar daqui a uns meses, porque enquanto a gente está vivendo a pandemia, a gente está um pouquinho paralisado, olhando a Uhum, pandemia. Na hora que a coisa se estabilizar, é o que eu sempre falo, a gente vai pagar o preço daqui a 2, 3, 4, 6 meses, enfim, é lá na frente. Quando explodir, a gente vai ter muita coisa para fazer, né? Muita coisa mesmo, muita demanda. A gente está vendo muito direito individual ser tolhido, né? Pelo interesse público, mas isso uhum. lá na frente talvez tenha um preço, né? Eu acredito muito que agora o direito médico acho que encontrou realmente seu lugar e estamos aqui e fomos treinados para isso. Dilemas assim, por exemplo, né, que eu ouço todos os dias, né? Na televisão, claro, eu percebo também a boa intenção dos jornalistas de passar, mas às vezes falta realmente alguém para falar, como, por exemplo, a escolha de leito de UTI, né? Uhum. As pessoas assim estão achando agora, claro, é um dilema bioético absurdo, é um dilema bioético que a gente estuda na especialização, no mestrado, e eu nunca imaginei passar por isso, né? Nesse nível, claro, já tivemos alguns dilemas, mas assim, não Aham. nesse nível, mas tem todo um estudo por trás, né? Como que eu vou fazer essa escolha? Não é porque eu gostei dos seus olhos, do seu cabelo, ou porque você é mais velho, porque você é mais novo, né? Então, tem um estudo, tem um cronograma, tem os critérios, né? E tudo isso a gente consegue colocar na prática. Então, a gente está sendo muito chamado para isso. As perguntas que eu mais ouço, primeiro da telemedicina, que eu acho que é algo que também Uhum. está bastante na mídia. Segundo, essa escolha de leito, né? Como que faz? O que que eu tenho que falar para os médicos? Como que? Porque isso está sendo um problemaço. Né? E a questão da declaração de óbito também está sendo um problema bem grande para os profissionais da saúde agora com relação à Covid. Como, Porque, qual o problema? Se porque você se assim, refere especificamente. hoje saíram umas diretrizes, umas normas de como você declarar o óbito, Hum, né? E uma das questões é colocar o suspeito Covid, hum, né? Então os médicos eles se sentem inseguros, porque assim, o que acontece? Você tem, por conta só dos sintomas, você acha que aquela pessoa é suspeita, mas você não fez o exame. Né? E a entendi. gente sabe que a gente está com problemão de exame, de fila, a gente não tem exame para todo mundo. Então, o que está acontecendo? A gente está enterrando as pessoas sem saber se efetivamente essa pessoa teve ou não. Ela vai como suspeita, né? E isso está entrando para os índices, aquelas estatísticas de morte? Ela, Como ela, é que tá ficando ela isso? entra no Tá. índice de suspeito. Suspeito, tá. Né? Ela entra no Mas índice de não entra suspeito. naqueles números Não, que a gente vê, tantos mortos por Covid. Não entra nesse número. não Entra entra. só, foi um óbito, um suspeita, mas existe um outro número, além desse que a É, gente tem os de suspeita de morte exatamente. por Covid, entendi. Exatamente. Tá. Então tem uma gama aí de pessoas que estão sendo enterradas como suspeito. Não saberemos e nunca não sabemos e não saberemos, Uhum. né? E aí nesse momento você fala, puxa, mas eu gostaria muito de saber se meu parente, até para eu ficar precavida, até para eu fazer a quarentena, Sim. mas tem muitos vivos que precisam fazer esse exame e certamente é mais urgente, né, do que uma pessoa que já morreu. Olha um dilema, mais um. Então, as declarações de óbito acabam indo com suspeita sem mesma confirmação. E essa é uma das questões. Tem muitas, 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 muitas questões envolvidas. Carol, vamos falar um Fala. pouquinho sobre o que envolve. Você já falou um pouco da responsabilidade civil, da bioética, mas vamos falar um pouquinho do que você trabalha, né, com direito médico, e a gente já vai colocando os assuntos da Covid-19. O Vamos. que você acha? Perfeito, acho ótimo. Então, vamos É o lá. seguinte, a gente tem, acho que o mais conhecido, que esse certamente a gente tem na faculdade, é a responsabilidade civil, né? Isso. É muito importante falar que a gente também teve a medicina legal Só na um faculdade. parênteses.
Só parênteses. A única coisa que eu me lembro de responsabilidade civil do médico era aquele dilema da cirurgia plástica, que era uma Ah, cirurgia de sim. resultado De e meio é a resultado, única é. coisa, uma obrigação de meio de resultado. É a única coisa que eu me lembro de direito médico na parte de responsabilidade civil específica E disso. eu vou te falar que, assim, é muito recente as pessoas se desprenderem desse conceito de responsabilidade Uhum. civil. Porque até a gente dá aula e orienta monografia, assim, as pessoas, assim, 80%, 90% quer falar de responsabilidade civil. Eu falo, não, vamos falar de outra coisa, direito médico não é só isso, tudo mais. Mas, claro, que a responsabilidade civil tem o seu lugar, sim. É, há uns 10 anos, né, quando começou essa onda, até um pouquinho mais, a gente importou isso dos Estados Unidos, né, que essa questão de indenizações contra médicos é americana, a gente importou, e Uhum. muito pensando nas indenizações milionárias que isso poderia render, né? E realmente as primeiras ações foram milionárias, né? As indenizações foram altíssimas, mas isso foi se equalizando, 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 e hoje até está bem abaixo do que deveria ser, né? Mas ela ainda tem o seu lugar, né? Ela tem bastante médico sendo processado, não quer dizer que seja culpado, mas há sim ainda os Uhum. processos, mas a indenização já é uma questão que não necessariamente a gente vai ter aqueles valores que a gente imaginava, que a gente gostaria, né? O STJ ele até determina quanto que vale determinada coisa, morte, lesão corporal Uhum. grave, se perde uma perna, se perde um braço e tal, ele até estipula e continua tendo o seu lugar. Somado a isso, que eles andam mais ou menos de lado a lado, tem os processos no conselho. Só que, embora eles andem lado a lado, eles são absolutamente diferentes, né? Então, acontece bastante dos advogados que estão acostumados com a parte de processo civil, direito civil e responsabilidade civil, arriscarem lá no conselho. Só que no conselho eu estou falando de um processo punitivo, administrativo. É isso que eu ia falar, não tem a questão da indenização, né? A Não, não indenização seria tem. só pelo âmbito judiciário, do É, judiciário. aí é um outro raciocínio, porque é um raciocínio do processo penal, não é um raciocínio do processo civil, e ao final o médico tem uma pena, que pode, ao fim, ser a cassação, que é o que todo mundo conhece mais, né? Mas Uhum. para isso tem que ser uma coisa muito grave, ou tem que ser reincidente e tal. Então a gente percebeu essa migração, né? Então, porque realmente o paciente também começou a ter acesso, começou a perceber que ele poderia fazer essa denúncia no conselho, então geralmente ele já faz o combo, né? Que a gente fala, ele já denuncia no conselho, já entra com a ação e, se couber, a criminal. Uhum. Mas hoje a gente percebe que isso está diminuindo porque realmente quem está atuando no conselho está bem especializado e está entendendo que não é meramente o processo administrativo e que não tem, enfim, regra, o que eu posso fazer e que eu não preciso estudar muito a respeito. Hoje a gente já percebe que os advogados ainda tem, né, aqueles que caem de Uhum. paraquedas e, enfim, que se arriscam mais, mas a gente percebe que as coisas estão melhores, as peças estão melhores, as pessoas estão sabendo mais o que estão fazendo. Isso é a menina dos olhos do direito médico, eu diria, né? Porque E deixa eu até perguntar, com relação ao conselho até, a atuação preventiva, porque eu acho que essa acho que a principal preocupação, né? Você não chegar numa responsabilidade civil. Então, assim, impedir que o dano aconteça, existe essa atuação também, é só no âmbito do conselho, existe uma parte consultiva para essa questão, como é que funciona? existe, lá dentro do conselho a gente tem o setor de Uhum. consultas, mas eu posso te falar que culturalmente, até porque agora também eu estou trabalhando com compliance, então eu consigo visualizar isso melhor, o quanto que a gente peca no preventivo, isso em qualquer Tá. área. Uhum. Então, infelizmente, nós somos procurados, né, os advogados, quando a coisa já aconteceu. Infelizmente, porque todo o meu trabalho, inclusive com a minha plataforma, o que eu quero ensinar, a minha ideia é que não precisa chegar a isso, Uhum. né? Eu gostaria muito de que as pessoas se preocupassem com o preventivo para não ter que responder. Mas não é assim que acontece na E não ter o prática. dano, né? Não ter que responder e não ocasionar o dano, né? Eu acho que quando a gente chegar nessa mentalidade de que mais importante é a gente não ter o dano, ao É. invés de ser ressarcido pelo dano, acho que vai mudar muita coisa. E realmente, eu não vejo, tá? Não, não vejo mesmo. Inclusive, quando os hospitais tomam a iniciativa de fazer os cursos em company, oferecer isso para os médicos, eu faço esses treinamentos
assim, a adesão é baixa, as pessoas não vão e tal. Então, não é da cultura do médico, acho que não é da cultura do brasileiro, né? Não vou nem falar Uhum. só do médico, essa questão do preventivo. Embora, sim, o conselho deu respaldo, a gente tem um banco aí de consultas de monte, tem as consultas por telefone, enfim, tem, mas ainda não é suficiente. Acho que a cultura do preventivo a gente está ainda muito atrás, ainda está Uhum. construindo e ainda não é uma realidade para a gente. Deixa eu só. Tô passando aqui para ver se tem pergunta, tá? Tá, fica Tô vendo tranquila. aqui a Carmen, doutora Carmen, a judicialização da saúde nem sempre é feita com parâmetros éticos. Você concorda? Concordo, concordo sim, mas é minoria, né? Então, quem trabalha no ramo, quem está em contato, né, com essas pessoas que trabalham com judicialização, é muita gente séria que trabalha com judicialização, Uhum. né? É muita gente séria indo atrás do direito individual, de quem faz jus. Se a Constituição falou que a saúde é universal, né? Então, assim, o erro foi ali atrás, né? Não houve um estudo, a gente mais uma vez copiou um modelo internacional e não dá, não se aplica para o Brasil, mas isso é uma outra discussão. Enfim, então se a Constituição fala para mim que a saúde é universal, eu tenho direito. Né? Então, eu Entendi. conheço muita gente séria que faz o trabalho de saúde e eu fico triste que os fraudulentos mancham essa categoria que faz um trabalho tão bonito. Né? Que, Uhum. na verdade, é uma categoria que está consertando a má gestão. Né? Então, Uhum. assim, há crítica, sim, fura fila. Às vezes, quem é privilegiado acaba tendo acesso ao advogado e consegue. Enfim, há as injustiças, mas eu consigo também. E eu conheço muita gente que trabalha com a judicialização do bem, né? Que eu falo. Uhum. Então, eu admiro muito essas pessoas que vão até o fim pela saúde das pessoas. Infelizmente, tem sim, mas eu posso garantir para você que é a minoria e infelizmente essa minoria Sim. mancha, Tá. né, a Acho categoria. que todas as áreas têm, né? É, Assim, mas é que no caso do direito médico a gente sente mais, porque você está lidando com vida, com saúde do sim, ser humano, né? Então, acho que salta aos olhos. com certeza. É, a gente pode entrar na parte de dilemas, de dilemas bioéticos. Aqui, ó, lembra da Viviane do Lembro colégio? do, Então, lembro. ela é médica, e aí ela coloca aqui, ó, precisa muito. Acho que era quando a gente estava falando da questão da bioética, se não me engano, já faz um tempinho que ela mandou a observação. E ela falou dos cuidados paliativos que estão Uhum. crescendo a cada dia, que sempre nesses cuidados paliativos surgem muitos dilemas éticos e legais, né? Que é, enfim, o direito à Sim, vida, né? O direito a ter um tratamento ou não, não. sem dúvida. A gente tem um problema cultural no Brasil, mundial, mas no Brasil mais, que é a questão de autonomia do paciente. Né? A gente ainda tem uma medicina muito paternalista. Né? Uhum, O que isso quer dizer? Quer dizer que o médico muitas vezes escolhe pelo paciente o que é o bom para ele, nem pergunta para ele, não divide com ele. Então, a tecla maior que a gente bate na bioética é autonomia. Você precisa dar o direito do paciente escolher o que ele quer, o que ele não quer para si. Né? É um dos uhum, grandes dilemas bioéticos, talvez o maior. Né? Então, a gente fala-se muito em escolhas ao final de vida, né? Se eu quero ser entubado, se eu não quero, se eu quero ser ressuscitado, se eu não quero, isso está em voga também agora na Covid, né? Mas durante toda a nossa vida, enquanto paciente, todos nós uhum, seremos e somos, a gente pode e deve escolher o que a gente quer para nós, né? E os paliativos, na verdade, assim, a gente conceitua também de uma maneira errada, que a gente acha que paliativo é, nossa, eu não tenho que fazer, então tá no paliativo. Não é isso, né? O diagnóstico de uma doença grave como um câncer, por exemplo, aí a Vivi me corrija se eu estiver errada, mas o que a gente estuda é você dar a parte de cura, né, se for possível, mas também você dá o conforto que é o paliativo. Eles caminham juntos. Então, o uhum, paliativo, ele inicia desde o diagnóstico. Ele é muito estigmatizado, porque fala, paliativo quer dizer, tô morrendo, não tem mais o que fazer. Não. Paliativo é o conforto que você dá para aquele paciente, mesmo que ele esteja num tratamento curativo. E são poucos os hospitais, infelizmente, que conseguem dar essa condição para o paciente ao final de conforto, de morrer com conforto, né? Hoje as pessoas morrem
entubadas, elas morrem em UTIs geladas, muitas Uhum. vezes são Passa- mantidas vivas isso que eu ia sem, comentar, por tempos, às vezes, sem uma qualidade, sem vida, né? e aí o conceito que a bioética traz de vida é de qualidade, né? A nossa Uhum, Constituição fala de vida, né? Mas a bioética, ela melhorou, né? Esse tratamento, melhorou a questão da vida e da qualidade, porque não é vida a qualquer custo, é vida com qualidade. É isso que a gente sim. preza. Se você Uhum, chega ao final, né? Você está no final de vida, simplesmente entubado para manter vivo, simplesmente para o coração bater, tal, minimamente o cérebro funcionar, não faz sentido, né? Não deve fazer sentido. Então você escolher previamente, né, uhum. conversar com o seu médico, e se você não puder falar, sua família, sobre o que você quer que seja feito ou não com você. Ao final, agora, dar o conforto paliativo para o paciente tem que ser obrigação, né? Mas isso é Uhum. novo também, né? As pessoas, assim, estão Eu me lembro que começando. até um tempo, isso já faz uns anos, né? Mas alguns anos atrás era a questão, chegava no hospital e tinha que manter vivo, né? Essa questão de hoje, que hoje em dia já se pergunta, olha, você quer, de repente é um caso já que já vinha faz tempo, já faz um tempo, né? E você já vê que não tem uma possibilidade de reversão ali. Aham. E aí essa pergunta para os familiares, olha, você quer que entube, enfim, quer que faça os procedimentos? Isso acho que é mais de uns anos para cá, porque se eu não É, me engano, mais antigamente era até pelo dever do médico de salvar a vida. Então eu chegava é. lá, salvava, né, e E mantinha pronto. vivo. É. É. Eles são treinados para isso, tá? Ainda, né? A gente, Uhum. às vezes eu vou super esperançosa. Já aconteceu de eu dar uma palestra para residente, falei, pô, aqui eu vou conseguir falar melhor, né? E era a residência de reprodução assistida, né? O pessoal de gineco, obstetras, eles estavam falando de Uhum. reprodução assistida, e foi o tema da minha monografia foi sessão temporária de útero, aí meu professor falou, vai comigo, porque eu não entendo direito, você explica. Eu, assim, super achando que todo mundo fosse já partir do pressuposto da autonomia da mulher em decidir, e não é Uhum. assim. Não é, né? Então, são residentes, acabaram de se formar. Ou seja, o ranço que a gente traz disso é muito, ainda vai ter muito tempo, né? E Entendi. mesmo assim, até hoje não se pergunta. Até hoje, o médico, principalmente o de UTI, né? Ele Uhum. acaba sendo treinado para isso. É muito. É bem complicado, assim. É uma situação ainda que a gente não chegou no ideal, a gente mal fala disso. A gente tem uma situação aqui no Brasil que, por exemplo, o idoso não consegue nem falar por si. É Sim. super difícil, né? A gente não consegue respeitar a autonomia do idoso ainda, nem de ninguém. Então, eu acho que a gente está ainda no caminho é muito longo, muito, muito longo, né? Para a gente conseguir falar de autonomia em vida, para depois conseguir falar de final de vida, Uhum. para ir falar de eutanásia, suicídio assistido, que aí é uma maturidade que a gente ainda não tem, né? Tá. Então, o caminho é longo, né? Como eu disse, a bioética é um bebê ainda. A bioética aqui é um bebê que tem muita gente boa trabalhando, muita mesmo, fazendo a diferença, mas não é suficiente, né? A gente precisaria ser mais numerosos, precisaria que isso fosse difundido de uma maneira correta, né? Agora é o Uhum. momento, assim, eu até vejo alguém arriscar, falar alguma coisa disso na televisão, para as pessoas entenderem que quem tem um estudo, né? Não é subjetivo, mas tem uma ciência. Acho que essa que é a questão. Deixa eu só ver aqui, tem vários comentários aqui. Eu deixei uma pergunta lá de cima, que era alguma coisa sobre defesa no processo Ah, eu judicial e vi, defesa no PEP. Eu não sei o eu que é o vi. PEP, mas imagino que PEP é seja a defesa processo no ético CREMESP. profissional. Isso. Eu acho que foi até o Gabriel. O Gabriel também é um colega meu, de Volta Redonda. Assim, tem muitas diferenças. Eu não sei, assim, vou falar de cível e PEP, né? A instrução é mais ou menos diferente, né? Você tem algumas semelhanças, claro que tem. O problema é que no PEP, no processo ético profissional, por mais que você tenha essas questões de nulidade, que a gente faz parte de todo o processo, você foca muito ali muito mais na questão do ato em si. No processo civil tem todo um trâmite, toda uma questão e tal. Você também fala do ato, mas você acaba delegando isso para um perito, acaba delegando isso para um assistente. E eu acho que a principal diferença é o raciocínio do civil e do penal.
né? Uhum. Então, assim, no raciocínio do civil, a gente tem, por exemplo, a verdade formal, né? Então você tem que ter essa preocupação, tal. No processo, lá no processo penal e lá no processo ético, é a busca da verdade real. Então você vê muitas vezes o próprio conselheiro pedindo para produzir prova, você consegue, até o final da instrução, mesmo que tenha depoimento, você consegue ainda produzir prova. Tem algumas questões diferentes, principalmente de procedimento, que você precisa estar bem atento para não comer bola, né? Outra coisa que acontece muito, eu vejo que as pessoas acabam, por exemplo, uma defesa prévia do processo ético profissional, aí acaba assim, falando já que é parecido com o processo penal, então eu vou fazer igual. A gente tem a primeira defesa é por negativa geral, né? E aí você Uhum. deixa tudo para alegações finais. No processo ético não se recomenda fazer isso, já traz todos os elementos. É tudo. Outra diferença fundamental, a questão da parte, né? Que isso era até a principal diferença. No processo civil, você depende daquela parte autora, né? Então, o que aquela parte autora alega, o que ela vai trazer de elementos para os autos, sem ela não existe processo, certo? Uhum. Lá no processo ético, se ela desistir, o processo continua, né? Entendi. O CREMESP tem poder-dever, né? Então, muitas vezes acontece do denunciante vai lá, apresenta os fatos, continua, ele se desinteressa, não quer seguir, e para nós continua, com o denunciante, sem denunciante. Claro que se o Uhum. denunciante tiver mais elementos, mas se ele não tiver, a gente tem a obrigação de levar até o fim. Então, são essas minúcias que a gente precisa estar atento, né? E outra, tem muitas coisas que você consegue alegar, né, de nulidade, de procedimento, que não tem absolutamente nada a ver, como, por exemplo, termo de ajustamento de conduta, né? Você tem uns prazos de observância que você precisa saber. Uhum. Então, enfim, você precisa não precisa conhecer tudo, mas precisa ter um pouquinho de familiaridade, um pouquinho de intimidade. No Instituto, vocês têm cursos que capacitam os advogados para defesa em processos éticos? Nós temos, Tem? assim, é um dos cursos assim que as pessoas querem Uhum. muito. E eu que faço, que ministro esse curso, e eu explico tudo, todo passo a passo de como é Uhum. feito. Outra questão que a gente tem lá, não tem decisão monocrática, é tudo por Câmara. Tem algumas situações que Entendi. é importante saber, Específicos assim. do processo que, se você não souber, você pode tirar o direito É do seu isso. cliente, né? Então é bom É. conhecer bem o processo para tirar, não tirar um É. proveito, mas para saber conduzir de uma forma que tenha o melhor resultado. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo, hoje eu fui trabalhar, né? A gente está em Uhum. sistema de plantão, eu estava fazendo hoje uma manifestação num processo civil, né? Na verdade, um processo contra um PEP, né? Uhum. E justamente o advogado está desesperado porque ele comeu bola no PEP, porque ele não conhece Uhum. do procedimento. Então, eles tentam usar o judiciário para consertar, né, Entendi. algo que ele fez. Então, é nítido, mas assim, é super difícil, né? A situação desse advogado, eu reconheço, imagina eu no lugar dele ia ficar desesperada, mas se ele tivesse um pouquinho de treino, talvez ele não tivesse comido essa bola, que foi grave, Entendi. né? Então, assim, a gente não quer desencorajar ninguém, não é esse. Acho que todo mundo é capaz e tal, mas não menosprezar, sabe? Não subestimar, que a gente já percebeu que as pessoas às vezes subestimam, assim, sabe? Principalmente o médico, viu? O médico é o que mais subestima o processo lá no conselho Uhum. aí. Entendi. E aí, às vezes, na hora que veio o resultado, fala, não devia, né? É bom você Exatamente. antecipar um pouquinho, né? Acho que Exatamente. Não e subestima. eu acho que assim, até eles dando valor a isso, é uma questão. Acho que se os médicos dessem tanto valor a isso, acho que o fortalecimento da medicina seria muito maior, né? Porque você tendo um conselho forte, uma fiscalização forte, você vai ter bons profissionais trabalhando. Então, você não tem aquela competição com profissionais ruins. E existe, né? A gente vê até, no caso, o Existe. direito, né? A gente vê. Enfim, às vezes quem tá atuando no campo privado, na parte de direito, sem ser o médico, tá? Você tá atuando ali na parte de direito privado e você tá competindo com alguém que cobra
bem menos, não segue nada de OAB, tudo, e assim, e não é um bom advogado. Então, assim, se tivesse a, se o fortalecimento do conselho fosse privilegiado, por toda a carreira médica, acho que todo mundo teria a ganhar. Os médicos teriam a ganhar e seriam muito melhores vistos do que eles já são, porque são muito bem vistos, né? São muito bem vistos. É uma categoria na Uhum. sociedade com muito destaque, não tem como dizer, né? Eles realmente. Mas o que eu posso deixá-los tranquilos, assim, os índices, todos eles, dos últimos 5 anos, 10 anos para cá, demonstram que os maus médicos são minoria da nossa sociedade, né? Minoria da Isso dá um minoria. alívio. São a Porque a gente minoria. vê, assim, por mais que seja muito difícil, e a gente vê no dia a dia, né? Por mais que seja muito difícil a formação do médico, é uma formação muito longa. Você com certeza conhece bem mais que eu, mas assim, o que eu conheço é uma formação muito longa, tem que se estudar muito tempo, e por mais que a gente veja isso, a gente às vezes vai num consultório e fala, pô, que consulta, né, gente? Às vezes, né, aquela consulta que, tá, Sim, virose, né? Aquela coisa que você vê que não tem aquele aprofundamento sim, e a gente vê, né, isso acho que mais para você ter mais consultas e fazer o capital girar ali. Então, assim, sim. é bom sempre ter um conselho forte para fiscalizar mesmo. É um conselho, o de São Paulo, né, onde eu Uhum, trabalho, eles são bem fortes, punitivos, né, não, mais justos, não no sentido de injustiça, mas sim. eles vão atrás dos maus médicos, sim. O erro, então, aí vem uma outra, a gente precisa quebrar um outro estigma, que é o do erro médico, né, Uhum, porque também as pessoas acham que conselho vai sempre investigar o erro médico. E não é. uhum. O erro médico, que na verdade já nem é um termo que já está até antigo e decadente, a gente nem usa mais esse termo, mas infelizmente ainda é o conhecido, porque o erro nem sempre é do médico, né? Então eles acham é injusto esse termo. Mas a questão do erro médico, né? Vamos falar assim, é um artigo do Código de Ética Médica. Né? E em porcentagem é o que menos aparece no conselho. Né? Tem um Qual que é a problema de cirurgia, definição do erro médico, então? é negligência, imprudência e imperícia, Uhum, né? Então isso é o erro médico, tá? Se tiver alguma dessas três e o paciente tiver algum prejuízo, ou morte também tem, a gente enquadra no artigo 1º, mas percentualmente não é o que mais tem no conselho. Né? O uhum. que a gente tem muito no conselho é problema de relacionamento, falta em plantão, publicidade médica que chove, né? E assim, de todos esses problemas que a gente vê do paciente que denuncia ao médico, e vejam, eu sou muito a favor de que o vulnerável, que nesse caso o paciente, saiba onde ir, né? Que é a questão do conselho. O Uhum. aumento dessa demanda, o aumento de denúncia não significou percentualmente um aumento de condenação. Isso é importante falar também. A porcentagem sempre ficou igual. Então a gente aumentou em número, mas a proporcional continua igual, né? Então a gente teve um aumento bem, não foi significativo, né? Isso quer dizer o quê? O que o paciente quer procurar, muitas vezes acontece alguma coisa para o seu ente, né? Ou para si mesmo. Você quer achar um culpado, digamos assim, Uhum. mas que deixa eu ver se 65% ou 75% dos casos, na verdade, não tem nada, não tem nenhuma conduta antiética, tá? E Entendi. dos que tem, muitos são problema de relacionamento, de informação, né? E de não acolhimento principalmente, tá? Então, o não acolhimento por parte do médico, né? Então, não olhar no olho, não perguntar o que tem, fazer aquelas consultas Uhum. super rápidas. É isso que pega. É esse que é o Entendi. problema, não é o erro em si. E eu vou falar mais. Se você. E erros acontecem, né? A gente está sujeito, nós advogados, o médico, infelizmente, para a corrupção que escolheu o erro dele pode ser fatal. Tá, E eu vou deixa te eu só. falar. Você está conseguindo ler as observações que estão sendo feitas Tô, aqui, cara? Não, tô, tá. tô, Só tô te perguntando porque tem algumas coisas que o pessoal está fazendo no meio do assunto e aí eu não quero, tô. não quero parar para fazer. Aí, se você conseguir Tô ler, tá ótimo. conseguindo, tô Então vendo. tá. O que e aí eu falo mais, né? E pela nossa experiência, a gente percebe que muitas vezes o erro não é processado, né? O paciente não vai atrás, não entra com uma ação, não faz a denúncia, porque ele foi bem acolhido pelo médico que errou. Uhum. Né? E hoje a gente tem na bioética, inclusive, e isso é muito pouquinho aqui em São Paulo,
O Gabriel, que fez aquela pergunta do processo judicial, ele também trabalha com compliance aqui em São Paulo, num hospital muito grande. Talvez ele já tenha ouvido falar, que é a prática do disclosure, que a gente chama. Que Uhum. é, paciente, eu errei, admito que eu errei, o que que eu posso fazer para te amparar, o que eu posso fazer para tentar amenizar o erro que eu te fiz. Então, essa prática, que é muito mais simpática, empática e efetiva do que simplesmente você negar. Não, não fui eu, não sei o quê, não foi ele. Uhum. Né? Então, essa prática está nos maiores hospitais aqui de São Paulo. O resultado é muito bom, né, de você reconhecer o seu erro, porque vai acontecer. Não, nenhum hospital, nenhum médico está imune disso. E você reconhece e tenta amenizar aquilo da melhor maneira. Né? Então, é uma tendência a isso também. Então, assim, tudo a gente vai aprendendo, né? Agora é o acolhimento, pessoal. É o acolhimento que é a grande sacada aí da relação Eu acho que médico-paciente. quando muitas, acho assim, o paciente ele vê que tem uma pessoa, né, porque assim, às vezes ele, vou processar o médico, vou ganhar uma indenização milionária, a gente, uma pessoa que está lá, né, para começar, então nem sempre você vai Uhum. conseguir uma indenização milionária. Assim, eu acho que essa prática de ter desse acolhimento que você está falando, eu acho que as pessoas começam a ver que tem uma pessoa do outro lado, uma pessoa que eventualmente falhou, está preocupada com a falha, e eu acho que é essa a questão. Não, estou preocupada, assim, a minha falha não é qualquer coisa, eu me preocupo É, com o que eu fiz com você, e eu acho que isso tem um valor gigantesco no mundo de hoje, assim, acho que está ganhando muita força, porque a gente vê muita gente falando, não, né, assim, acho que as relações interpessoais elas estão ficando muito distantes. Então, quando você vê alguém então, que se preocupa com o seu problema, aquilo é, pode sim gerar o efeito bom, que no caso é o que você falou, né? Você não tem a tentativa de responsabilização do médico. exatamente. Você já quebra ali, né? É, você já oferece todo o suporte, né? E mostra que você realmente está preocupado. E aí tem uma outra questão, né? Isso, acho que em todas as áreas nós mesmos sofremos isso, nós do direito, que é a questão da especialização exacerbada que a gente sofreu. No Uhum. nosso caso, é um pouco diferente da medicina, mas também tem as suas questões, né? A gente chegou no momento isso acho que a Adri, minha contemporânea, talvez, não sei, né, pela profissão, mas chegou no momento em que, por exemplo, o reclamante não tinha um bom advogado. Um momento em que se a gente quisesse alguma coisa do direito de família, você não sabe para quem ir, porque tá todo mundo em empresa, não sei o quê, né, só tinha clientão. E aí você quer um cliente pessoa, um advogado para pessoa física, você já não tinha, né? Uhum. A gente chegou nesse momento. E na medicina, muitos se especializam, né? E eu acho maravilhoso, tem que se especializar mesmo, não é? E outras profissões, outras especialidades dentro da medicina perderam muito espaço por a questão financeira, né? Então, certamente quem faz cirurgia ganha mais do que, por exemplo, um pediatra, do que, por exemplo, um médico de família, né? Que faz toda a educação, o atendimento básico e primário. Então, você acabou. O que aconteceu com a medicina? Todo o atendimento básico e primário ficou completamente deficiente. Então você tem todo o atendimento de ponta, especialistas de coisas assim absurdas, e no atendimento básico você não tem, a gente continua sem ter. Né? O gap que a gente tem aí é muito grande. Né? Eu tenho uma mãe pediatra que sofre para conseguir plantonista, por exemplo. Né? Uhum. Não tem mais ninguém da nossa idade, mais novos que a gente, que faça pediatria. Porque não quer. Falei, eu não, vou me especializar, vou ser cirurgiã, né? E não vou ter dor de Entendi. cabeça e tudo mais. É uma escolha, tudo Uhum. bem, faz parte, faz, mas tem as consequências. E a gente sofre, né? A gente vê na medicina que o primeiro atendimento nessa questão da medicina primária e básica, ela está muito, muito deficiente. Então você já marca atendimento com especialista. Né? Isso é verdade. Você não Isso é passa pela verdade. medicina básica, você nem se preocupa em passar, né? Você já Tem direto. problema, eu acho engraçado que às vezes a gente está com alguma dor, né? É, E aí, tudo bem, a gente pode ligar para um clínico geral, mas assim, no geral, você fica tentando descobrir quem é o médico é, que cuida daquele. daquela E dor, já né? aconteceu comigo de eu chegar no médico com uma dor. Não, mas você tinha que ter ido em tal médico, enfim. E eu não ter ido no médico Acontece. correto, entendeu? Já aconteceu Então, comigo. Então, assim, é realmente difícil. o modelo correto de medicina, né? E aí os médicos presentes podem me corrigir, mas pelo que eu estudo, pelo que eu já vi, é você
primeiro faz esse atendimento, muitas coisas poderiam se resolver ali, para depois, se for o caso, você passa para o especialista. Então, os modelos mundiais que funcionam são assim, que funcionam bem. E a gente já pulou essa parte, já vai para o especialista, já sobrecarrega o Ah, especialista. e uma questão, né? Inclusive, eu tive recentemente também um problema desse, que eu tive uma alergia ao medicamento que eu tomei por conta de uma cirurgia que eu fiz. E aí, né, aí a médica foi tentando falar com a dermatologista, entendeu? Então, assim, falta também, tudo bem, tinha todo o aparato, tinha toda uma equipe, assim, fui super bem atendida, mas, de repente, são problemas que você tem que buscar, cada um na sua especialidade, porque, assim, saiu uma coisa fora da curva ali, e aí você tem É, que buscar o colega, porque você, né, porque você está tão especializado naquilo, que, de repente, é. aquilo ali você não consegue resolver, ou dar né, fazer uma solução rápida ali até encontrar a solução eficaz, né? Então, para você ter uma ideia, trazendo para a Covid, a Uhum. gente teve recentemente, ainda na gestão do Mandetta, uma portaria que convocou os profissionais de saúde para fazerem um Isso. registro, né, Uhum. para que eles pudessem, para poder fazer um treinamento online para ficar Uhum. prontos para um atendimento, às vezes, até de triagem, enfim, não era nem Não nada era muito só, complexo. eu acho que não era nem só o médico, né? Não, nem era só médico. É. Estão desesperados, né? Então, assim, os médicos mais especialistas, assim, que fazem coisas, assim, absurdas, estão com receio de serem Uhum. convocados para a linha de frente, né? E a linha Uhum. de frente você precisa saber as coisas básicas, né? De entubar, de reanimar e tal. Não sei mais, né? Entendi. É mais ou menos como a gente. Entendi. Eu tô no gênero, Uhum. se eu for fazer inventário, eu já também fico um pouco perdida. Então, agora nesse momento que a gente está precisando de mão de obra, né, talvez seja mesmo a solução convocar, mas eles estão com muito medo. Muito, muito medo, porque eles não se sentem aptos mesmo. Né? Então, infelizmente, a gente chegou, aí a gente já falando de sistema de saúde, nosso sistema de saúde está com essa carinha, né, de todo especialista, enfim, Uhum. e por isso que as clínicas populares também estão acabando ganhando bastante espaço, né? Até porque eles dão esse acolhimento, eles dão esse primeiro atendimento primário e Uhum. básico, enfim. Então, as pessoas, os empresários acabaram percebendo esse déficit, digamos assim, né? E criaram isso, porque realmente é o que falta, é o que nós precisamos, muitas vezes a gente precisa disso, é que alguém olhe pra gente como uma pessoa, um ser humano e não como uma doença. A gente fala isso muito na bioética, muito. É olhar a pessoa e não a doença que a pessoa Uhum. tem. Hoje o médico, alguns, não estou generalizando, olham a gente como, enfim, como uma doença. E aí, às vezes, Uhum. o que a gente sente não é. Pode, a gente vai no especialista em três diferentes, e na verdade o que você tem, se você fosse para um, você curava, que às vezes é uma enxaqueca, que aí você vai no ginecologista, que você vai no neuro, que você vai, entendeu? Tá tudo Uhum. meio interligado, Uhum. né? A gente acaba dividindo e não tendo muito esse tratamento como ser humano, e eles não se conversam também. E acaba, às vezes, até sendo mais difícil de você achar a causa, né? É uma impressão que eu tenho. Por exemplo, tá com enxaqueca. Então, assim, você vai em um, não, mas parece que não é isso. Aí vai em outro, não é. E aí, É, de repente, é uma causa até conjunta, é, e você não consegue identificar, porque você, de repente, o médico não tem aquele olhar mais abrangente de outras áreas para falar, ó, de repente, você pode. E às vezes até é um outro problema, que não é nem de nenhum desses médicos que você é. foi, e nenhum conseguiu identificar qual que é, assim, Uhum. onde pode estar o problema para te indicar, olha, não estou falando que é, porque eu não sou especialista nisso, mas de repente vai em tal especialidade, porque talvez seja isso, e aí você vai e né? Eu acho É, que e a falta um origem, olhar né? mais Porque às vezes abrangente. a origem de todas essas coisas que você está sentindo é a mesma, né? Então, assim, a gente discute muito isso, né? A gente sempre diz, né? Quando você entra nessa área da bioética, especialmente, você sai com mais dúvida do que com certeza. Na verdade, Uhum. é para fomentar mesmo o debate, mas começar a olhar para essas coisas de uma outra maneira, né? E especialmente humanizada. Né? Ô, A Ká, gente. a Oi, gente está oi, com pode falar. 10 minutos Ai, que para terminar a pena! live. Tá bom o papo, né? Não, só estou avisando só para você ter uma Porque ideia vai de cair, tempo né? para. Ele cai, não adianta. Deu uma hora, ele cai.
Você quer que eu Tá? fale Mas alguma eu te coisa? aviso quando tiver. Não, não, eu tô adorando, tô aqui. Tá, se China. você te Fica quiser, se eu tranquila. deixei de falar É, alguma coisa. não, só tem as perguntas aqui, tem algumas perguntas que foram feitas aqui. Infelizmente, na área pública, os parentes recorrem mais à indenização do que à responsabilidade profissional. Há dados estatísticos? Não, não sei te dizer. Sim. Tá, E até porque tem a questão de quem hoje, tá? Pelo que eu não tenho estatístico, mas do que eu vejo global, assim, quem entra com ação de indenização não é SUS também, mas é mais privado. Até porque você tá. tem dinheiro para pagar um advogado, Uhum, tá, né? tá. Peraí, tem um aqui. A telemedicina vai permanecer pós-Covid? O que que você acha? Eu acho que é uma tendência. Acho que foi a Luame que fez, né? Tá, Luame, isso. Que também é uma das minhas pupilas que eu acompanho. Eu acho que vai. Eles tiveram que fazer a toque de caixa, por quê? Por uma necessidade de uma pandemia, mas isso nunca esteve fora do radar. A telemedicina. Pode Deixa eu falar, Dri. perguntar para você, até com relação à telemedicina. A gente viu a questão do judiciário, e até saiu uma reportagem esses dias falando que o judiciário progrediu em 30 dias, progrediu 8 anos em 30 dias, né? Com relação a essa questão do digital, Home da office. agilidade, isso. Você acha que é a mesma questão da telemedicina? Então, assim, a gente tinha um entrave ali, é uma questão que até poderia ocorrer, mas ninguém sabia muito ao certo. E agora, como veio, vai ter que fazer isso e todo mundo vai ver, olha, é bacana, dá para fazer e vai desenvolver essa parte. É um futuro promissor a telemedicina? Então, Dri, é muito complexo. Eu não vou conseguir Uhum, falar em 10 minutos, tá? Mas hoje eu não penso muito assim, tá? Por tá. quê? Porque diferente de nós, né, do judiciário, que a gente olha um papel né, e a gente tem contato, mas em audiência e Uhum, não é tão fundamental, para a medicina esse contato é fundamental. Eu sou muito defensora da telemedicina, mas a telemedicina bem feita e como complemento do ato médico e não como substituição ao ato entendi. médico, né? E isso está Tá. acontecendo, tá? Porque, enfim, há uma maneira nos médicos ganharem dinheiro, que é justo e tudo mais. Essa telemedicina, como ela foi feita a toque de caixa, sem regulamentação é muito ruim, Uhum, está sendo feita de qualquer jeito. E aí uma coisa que eu sempre digo: se estatisticamente a gente tem o maior problema, o maior índice de denúncia de processo é o não acolhimento, isso na telemedicina vai ampliar vai aumentar. demais. Tá. Né? Então, assim, eu acredito que sim, que a telemedicina vai continuar com outra regulamentação, porque essa é só para Covid, vai ter, não está fora do radar. Uhum, O Conselho até fez uma resolução, foi revogada por questões políticas XYZ, mas isso vai uhum. existir com certeza. Ela já existe. Né? Só precisa alguém falar, olha, já existe, vamos lá, vamos abençoar isso que existe. O problema é que ela não está sendo feita agora de maneira que deveria, no sentido de que você precisa ter um atendimento pessoal uma vez, que Uhum. seja antes ou depois. E a telemedicina, ela realmente ela tem que ser como complemento, ela tem que ser usada assim, Ou até com para uma triagem, talvez. Aquela coisa assim, triagem. sabe? Que você tá aí na sua casa, nossa, eu tô com uma dor assim, assim, assado. Aí você ter um atendimento que você não precisar ir até um pronto-socorro, Sim, saber se é o caso de você ir até um saber se é o caso de pronto-socorro. ir. E Uhum, principalmente, que é o que eu sempre falo, você tem que ter algumas regrinhas na sua cabeça quando for fazer a telemedicina. Se esse paciente já for seu, principalmente, né? Porque se esse paciente já passou por você uhum. presencialmente, você tem muito mais O condição de histórico, avaliar, né? né? E aí a gente tem a teleorientação, o Uhum, telemonitoramento, e a teleconsulta, né? Que a telemedicina está proporcionando agora, que é uhum, atendimento começo ao fim por tele, sem atendimento presencial, me parece, tá? Isso é divergente, mas essa é a minha opinião diante de tudo que eu estudei, diante de tudo que eu acredito, enfim, que essa teleconsulta ela foi focada para a Covid. Por quê? tá. Porque a Covid, a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas têm sintomas leves, só que elas transmitem muito, né? Uhum. Então, você consegue, por uma telemedicina, olhar os sintomas, fazer algumas perguntas, diagnosticar, né? E essa pessoa ela não circula, ela não entra no pronto atendimento, né? Ela não coloca esse vírus para fora de casa. Mas muita gente não entende assim, acha que pode ser usada para tudo. Agora
eu prefiro orientar, eu sou um pouco mais conservadora nesse sentido de que Uhum. faça a telemedicina, mas preocupe-se em que seja um paciente seu presencial ou faça a ressalva para ele que assim que possível você vai atendê-lo presencialmente. Mas Tá. é algo que não tem como voltar para trás, vai acontecer sim, De eu acho que repente ajuda pegar o que é bom demais. disso, né? Assim, de fato, é que nem você está falando, de repente pegar em algum momento ali do atendimento, você ter o teleatendimento, mas não substituir, né? Não Assim, substituir. agregar a consulta que já tinha, até para torná-la mais completa, mais eficaz, né? Você não É, mandar um paciente para um pronto-socorro sendo que não tem necessidade, às vezes ele precisa tomar só um anti-inflamatório. Então, assim, já exatamente. pelos sintomas já dá para você diagnosticar, você não precisa fazer um exame. E além Então, disso, a hum, gente tem que pensar sempre no Brasilzão que a gente vive, né? uhum, E isso também é um exercício que a gente tem que fazer quando a gente fala de saúde bioética, né? De sair da nossa caixinha da classe média, né? E olhar para pessoas que estão em lugares muito inacessíveis, né? A Vivi falou que trabalha com paliativo. Eu conheço paliativista assim divino, maravilhoso, que ele faz. Ele é enfermeiro e ele faz o doutorado dele nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Então ele quer o quê? uhum. Todo mundo tem direito a paliativo, não é só a gente que vai no Sim. hospital, na cidade e tudo mais. Uhum. E às vezes a única maneira de você fornecer alguma coisa para pessoas que moram em morro, populações indígenas muito distantes, ribeirinhas e etc., é por tele, né? É a maneira mais eficaz, porque também nesse mundão aí de direito médico, de bioética que eu caminhei, algumas faculdades, né, principalmente as do norte, elas estão fazendo uns estágios em comunidades indígenas, em comunidades ribeirinhas. Para você chegar lá, demora de 4 a 5 dias. Né? Então, em 4, 5 dias, né, você já poderia ter feito uma tela e ter olhado. Hoje todo mundo tem celular, né? Assim, a gente sabe como o celular está Uhum. difundido. Então, eu acredito que tenha que ser usado, mas eu não acho que a gente vai conseguir, assim como foi o judiciário, né? Porque a Tá. regulamentação realmente. A regulamentação saiu muito rápida, foi escrito de uma maneira Para que a gente tudo, eu mal acho, né? entendeu. E ninguém sabe mais ou menos nem o que está fazendo. Eu falei, nós somos as cobaias dessas alterações que a gente está vendo. E, enfim, É, diversos ramos, escola, a gente está vendo com o EAD, a é, telemedicina, enfim, a gente está sendo cobaia é. disso. Vamos testar para ver se dá certo, porque não tem o que fazer, né? Agora é E testar na aí prática mesmo. o desvirtuamento disso que me causa muita Uhum. preocupação, né? Que tem que ser o bem-estar do paciente sempre, e não está sendo esse o foco principal, está sendo o dinheiro, o que está tudo bem, Sim, todo mundo também quer ganhar dinheiro, eu também estou preocupada, mas não mas, só, né? mas não pode Não se só. sobrepor, né, ao Uhum. bem-estar do paciente, então é por isso que eu tenho as minhas ressalvas com a Cá, telemedicina. vou Vai já começar a cair. encerrar aqui, que daqui a pouquinho já vai cair. Tem aqui uma observação de uma live do Christian, peraí, que puxou aqui. Christian Christian Barbosa. Barbosa, que foi sobre inteligência artificial, de como pode ser usada na telemedicina. Então fica aí a dica para os Obrigada. profissionais da área. Cá, queria muito te agradecer por você ter vindo aqui falar sobre isso. Assim, Imagina, é um fiquei aqui prazer. assistindo praticamente. E acho muito relevante isso. É muito relevante a gente ver profissionais preocupados em passar o conhecimento, em colocar esse conhecimento no dia a dia das pessoas. Ah, com certeza, sim. Eu sou uma apaixonada pelo direito médico, saúde e bioética, acho que vocês perceberam, né? Eu gosto muito mesmo. Estou à sua disposição mesmo, quando você quiser. Quando você quiser, também estamos aqui. E quem se interessou, me procure, me chame lá no meu Gente, Instagram. exatamente. E tem o do Biomedes, né? Eu estou fazendo pelo do Pelo Biomedes, do que é o Mimeses. nosso instituto focado em direito médico à saúde e bioética. Os Tem nossos alguns cursos são cursos só nessa agora área. online também, né? Nossos cursos são online e, independente disso, eu também vão no meu pessoal, estou à disposição. É o momento que as pessoas estão com dúvida mesmo, é normal, eu também, viu? Às vezes eu falo, eu também estou com dúvida, calma, eu também, vamos descobrir todo mundo junto. Cá, Mas eu vai estou à cair. mas eu estou à disposição, viu? Tá bom, beijo, querida.